Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos estudar um pouco sobre essa canção. Vou colocar um pouquinho do playback. Será que você é capaz de adivinhar que música é essa? E aí, conseguiu adivinhar? Não? Então fica comigo que eu vou te mostrar. Se essa é a primeira vez que você está nos assistindo, te convido a clicar nesse botãozinho vermelho aí de se inscrever para que você não possa perder nenhum vídeo aqui do canal. E também já deixa o seu like aí para fortalecer o nosso canal. A música que nós iremos ver hoje se chama Papa Ute. Logicamente, nós temos aqui 3 palavras, tá? A primeira é papá. O que significa papá? Significa papai, significa pai. A segunda é essa palavrinha aqui, ó, U. O que significa o U com acento? O acento craseado. Significa onde, tá? E a última, nós temos aqui essa palavrinha aqui, ó, te, te. O que significa te? Logicamente, te é a abreviação desse carinha aqui, ó, tu é. Então, o cantor, ele quis fazer aí apenas uma palavra, como se fosse apenas uma palavra. E ficou bacana, né? Então, papá ute. O que significa papá ute? Então, papai, onde tu estás? Ou então, onde você está? Agora, colocando aqui as nossas primeiras frases dessa canção, dites-moi d'où il vient. Dites-moi d'où il vient. Logicamente, essa música ela é bem rápida. Se você for tentar cantar ela, você vai acabar se enrolando aí no início. E é bem interessante aprender essa música no início porque ela tem bastante articulação, tá? Por exemplo, dites-moi d'où il vient, enfin je serai ou je vais. Então você acaba, querendo ou não, utilizando muito o biquinho, abrindo e fechando de maneira bem rápida. Isso é bem interessante e divertido. Enfin, je serai où je vais. Enfin, je serai où je vais. Então, enfim, eu saberei onde eu vou, tá? Eu saberei, esse verbo aqui, ele vem do verbo savoir, ele está no futuro, tá? Então, o verbo no infinitivo aqui em questão é esse carinha aqui, que significa saber, savoir. Então, quando você fala je serai, você está falando eu saberei, tá bom? Onde eu vou? A gente viu isso aqui lá no título, né, da canção. Onde eu vou, je vais. Você pode falar je vais ou então je vais. Maman, mamãe, dit que lorsqu'on cherche bien. Maman dit que lorsqu'on cherche bien. Então, mamãe diz, tá? Se fosse ela diz, elle dit, a gente fala elle dit. Então, a mamãe aqui, ela está no lugar do elle, desse pronome aqui, tá bom? Elle dit que lorsqu'on cherche bien. Então, ela diz que quando, tá? A gente procura, quando a gente procura, esse lorsque aqui, ele é a mesma coisa do quando, tá? E o que significa quand? Quand também significa quando, tá bom? Esse aqui pode ser também utilizado principalmente para quando você for fazer uma pergunta, ou seja, é uma palavra interrogativa. Já esse aqui você não pode utilizar para fazer uma pergunta, tá? Esse aqui é sempre para fazer uma explicação. Então, mamãe diz que quando a gente procura, por mais que tenha esse bien aqui, é como se você estivesse procurando bem ou procurou muito, tá bom? E quando a gente procura, on finit toujours par trouver. On finit, então, a gente acaba, tá bom? Nós temos aqui o verbo finir, tá bom? Acabar, terminar. Só que aí o terminar, a gente pode falar terminer, é bem parecido com o português, então vamos deixar o finir como acabar, tá bom? Mas ambos são sinônimos. On finit, na terceira pessoa do singular, então a gente acaba sempre por encontrar. Toujours par trouver, então trouver significa encontrar. Elle dit qu'il n'est jamais très loin. Elle dit qu'il n'est jamais très loin. Elle dit qu'il n'est jamais très loin. Então, ela diz que ele nunca está muito longe, tá? Então, elle dit, ela diz que
que ele nunca está, ou que ele jamais está, ok? Très loin, muito, e loin significa longe. Qu'il part très souvent travailler. Qu'il part très souvent travailler. Então, que ele sempre vai, frequentemente, trabalhar. Por mais que nós temos aqui o par e o très, esse par aqui, ele vem de qual verbo? Do verbo partir, né? Que significa partir. Só que a gente, em português, a gente não costuma muito falar ele partiu, né? Quando a gente fala ele partiu, é como se você tivesse ido embora ou se, infelizmente, a pessoa faleceu, né? Então, aqui nesse sentido, aqui a gente pode dizer que ele vai frequentemente trabalhar, tá bom? Ou ele sempre vai trabalhar. Maman dit travailler c'est bien. Maman dit travailler c'est bien. Então, mamãe diz trabalhar é bom. Bien mieux qu'être mal accompagné. Melhor do que estar mal acompanhado. Tá? Então, esse verbo aqui, que verbo é esse? É o être, que significa ser ou estar. Então, ele dá o sentido de estar nessa frase, tá? É melhor que estar mal acompanhado. Não é verdade? Pas vrai? Pas vrai? Vamos cantar esse trechinho aqui. Você vai perceber que é bem rapidinho esse trecho aqui, tá? Tenta cantar comigo aí. Não sei se você vai conseguir, mas com bastante treino você consegue sim, tá? Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qu'il ne va pas. Un sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Você pode perceber que é bem rápido cantando, totalmente diferente de quando a gente está lendo devagar. Então vamos continuar aqui estudando a segunda parte. Où est ton papa? Où est ton papa? Où est ton papa? O que significa isso aqui? Você sabe. Onde? Onde está teu papai? Onde está teu pai? Ou então, onde está teu papai? Où est ton papa? Dis-moi, où est ton papa? Me diz. Dis-moi, me diz, où est ton papa? Me diz, onde está teu papai? Sans même devoir lui parler. Sans même devoir lui parler. O que significa essa frase? Sem precisar falar com ele, tá? Sem mesmo precisar falar com ele. O que significa devoir? Devoir, ele pode significar literalmente dever, mas em outro sentido pode ser precisar e pode ser também utilizado no sentido de ter que fazer alguma coisa. Por exemplo, sem ter que falar com ele, sem precisar falar com ele, sem dever falar com ele. Então você percebe que todas essas palavras aqui, elas encaixam dentro dessa tradução. Il sait ce qu'il ne va pas. Il sait ce qu'il ne va pas. Então, il sait significa ele sabe. Nós partimos aqui do verbo savoir, que significa saber. Então, aqui está sendo conjugado no presente. Il sait ce qu'il ne va pas. Então, ele sabe o que tem de errado, o que não está certo. Foi esse sentido aqui, tá? Aqui vai ser mais como se fosse uma expressão. Porque se você fosse traduzir palavra por palavra, ficaria que ele não vai. Então, não tem sentido, né? Então, aqui, ele sabe o que tem de errado. Un sacré papa. Un sacré papa. Então, sacré significa sagrado, tá? E nessa música aqui, o sacré é mais como se fosse uma ironia. A gente pode até traduzir pelo santo, né? Ah, santo papai. Um santo papai. Dis-moi où es-tu caché? Dis-moi où es-tu caché? Então, dis-moi où es-tu caché significa me diz, tá? Onde tu estás escondido. Então, caché significa esconder. Se cacher significa se esconder, tá bom? Ça doit faire au moins 1000 fois. Ça doit faire
au moins 1000 fois significa deve fazer pelo menos 1000 vezes que eu contei meus dedos. Que j'ai compté mes doigts. Que j'ai compté mes doigts. Então, aqui nós temos o passé composé com o auxiliar avoir, tá bom? E o T, papá, o T. Então, a partir daqui, sempre vai se repetir, tá? A questão do refrão. Então, onde tu estás, papai? Onde tu estás? Onde tu estás, papai? Onde tu estás, tá? Lembrando que esse uzinho aqui, eu sempre copio dos sites, mas tem umas palavras que sempre vem errado. Esse U aqui, ele tem acento, tá? Significa onde. Se não tiver acento, significa alternância. Por exemplo, ou você ou eu, tá? Voilà. Agora, como é que ficaria aqui a música inteira, tá? Vamos tentar cantar aqui a música por inteira. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qu'il ne va pas. Un sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey! Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like para nos ajudar a crescer ainda mais aqui no YouTube. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.